Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e nós estamos no programa Nova Geração 130, né? Estamos aqui no 10º programa da série de O Livro dos Espíritos. Uma rápida recapitulação. Nós estamos no livro primeiro, que se chama Causas Primárias, Causas Básicas, Causas Iniciais. No livro primeiro, no capítulo 1 é Deus, nós já conversamos sobre o item 1, Deus e o infinito. Nós já refletimos sobre o item 2, provas da existência de Deus. Nós já conversamos sobre o item 3, atributos da divindade, como é que é Deus, qual é o jeito de Deus, características, entre aspas, da personalidade de Deus, como é que é esse ser nosso Criador. E hoje nós vamos para o item 4, O item 4 encerra o capítulo 1. Ok, o que é o item 4? O item 4 trata de um tema chamado panteísmo. Hoje a gente vai trabalhar a questão 14, que está dentro do item 4, o panteísmo. É uma questão que dá para a gente refletir bastante. Antes de tudo, antes da gente entrar nesse item, é importante a gente reconhecer, termos misericórdia para conosco e para com os outros seres humanos, no sentido de não criticar, porque realmente o tema Deus, o tema divindade, é muito além da nossa capacidade. Então é natural que ao longo do nosso processo evolutivo, que ainda é um processo muito inicial, nós estamos ainda conquistando a humanidade, nós não saímos de fato ainda da animalidade. Então, as confusões diante de um tema tão central e tão profundo são naturais e inevitáveis. O panteísmo é uma dessas confusões, certo? Que, como a gente sabe, os sábios da doutrina secreta, sabendo que a gente ia confundir, ainda assim nos encaminharam para uma compreensão que, apesar de confusa, ainda é útil. Vamos já tratar disso aqui quando a gente falar das mitologias. Em particular da mitologia grega. Por que a mitologia grega? Porque é a que mais nos influenciou. Tá certo? Vamos para a questão 14. Olha a pergunta que Kardec faz. Deus é um ser distinto ou seria, segundo a opinião de alguns, o resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Porque o panteísmo diz o seguinte: Deus existe, mas Deus não é um ser. Deus é a soma de tudo. Você soma todas as pessoas, todas as inteligências, todos os animais, todos os planetas, todos os sóis, soma tudo que existe no universo e isso é igual a Deus. Essa é a pergunta que Kardec está fazendo. Kardec está perguntando assim, na opinião de vocês, o panteísmo é uma concepção verdadeira? Deus é isso? Deus é a soma de tudo? O que é que os espíritos respondem? E aí são duas respostas, Primeiro, a mais direta, dizendo o seguinte: se assim fosse, Deus não existiria. Quer dizer, se Deus fosse uma simples soma de tudo, ele não existiria. Certo? Porque ele seria um efeito e não a causa. E na definição que a gente já trabalhou de Deus, Deus é a causa primeira. Então, assim, na definição espírita, na definição de Deus, Deus é o Criador. Criador não é a causa, Se você pega um bocado de coisa e soma, aquela somatória existe, mas como efeito. Deus, na definição que a gente entende, Deus é causa. Então não seria Deus. Se Deus é a soma de tudo, Deus não é o Criador. Deus é o resultado da soma. Continuam os espíritos, Vou ler de novo. Se assim fosse, Deus não existiria, porque seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma coisa e outra. O que é que os espíritos estão dizendo? Assim, vocês estão confusos, Olha que vocês estão bem confusozinhos. Ou Deus é efeito ou Deus é causa. Se você compreende que Deus criou tudo, Deus não pode ser a soma de tudo.
né? Voltando à ideia do bolo, né? Que a gente usou nos outros programas. O bolo é um efeito. A causa é quem fez. Tá certo? Então, Deus não é o bolo, a pessoa que fez o bolo não é o bolo. Certo? Então, é muito básico, né? A gente se dá conta de como a gente é atrasado intelectualmente, né? A gente ainda está discutindo essas coisas bem básicas. E eu imagino a paciência que os espíritos superiores tiveram que ter para ir respondendo tudo isso. E a paciência que Kardec teve que ter. Porque isso aqui, lembrando nossos primeiros, né? O início da nossa série, não é para Kardec, né, gente? Isso aqui é para a gente. Kardec é um dos coordenadores da equipe do Espírito Verdade que nasceu para organizar isso aqui para a gente, né, para a humanidade. Os espíritos não estão aqui educando Kardec. Os espíritos fazem parte da equipe de Kardec para educar a humanidade, né, em posições diferentes, naturalmente liderado pelo Cristo, né, em hierarquia mais alta, e por João Evangelista, né, um pouco abaixo do Cristo, né, que é o contato, né, João Evangelista é o coordenador direto da obra, desencarnado. O coordenador direto é Kardec, então é uma dupla, né, que age sob a coordenação do Espírito Verdade, que é Jesus. Agora, observe, os espíritos aproveitam, como eu vou traduzir aqui no meu português de espírito atrasado, eles aproveitam para dizer, olha, vamos mudar de assunto? Sabe, vamos mudar de assunto. Foi o que eu entendi, eu vou ler aqui para você, eu entendi isso, olha, vamos mudar de assunto porque vocês não vão sair do canto. Primeiro, vocês não vão conseguir ter uma compreensão mais profunda. Fiquem com o que vocês estão, porque o resto vocês não vão conseguir ir além. Entenda isso, entenda esse básico. Deus é o Criador, Deus existe independente de tudo. Deus existe antes de tudo. Antes de existir o universo, Deus existia, né? Porque vocês começam a querer sofisticar uma coisa que no fundo só vai confundir. Agora deixa eu ler aqui, abre aspas, né? Vamos ler aqui a continuação da resposta 14. Deus existe, não o podeis duvidar, e isso é o essencial. Olha que coisa importante, gente. A gente às vezes quer ser muito sofisticado no pensamento e se perde. A gente vê muito isso na faculdade, né? Na área de humanidades. Fala, e como diz Ramon, daqui a pouco o sujeito duvida até que ele existe. Então, né, já chega, será que eu existo? Meu Deus do céu, calma, né? Não, então assim, o que é que os espíritos estão dizendo? Não caminhe por essa confusão mental. Confusão mental não é sabedoria. Entenda o básico, Deus existe, é o essencial. Aí os espíritos continuam, acreditai no que vos digo e não quereis ir além. Então, o espiritismo, como os ingênuos pensam, não explica tudo, não resolve tudo, não é, né, aquele remédio que cura todas as dores mágica. Não, o espiritismo não se propõe a explicar tudo, como a gente já comentou aqui. Acreditai no que vos digo e não quereis mais. Por quê? Não é querência cega não, mas por quê? Nesse tema, ele está falando do tema específico, gente. Não vos percais no labirinto, de onde não podereis sair. Vocês vão entrar num nível de complexidade que vocês vão se perder. Continuando. Isso não vos tornaria melhores, mas talvez um pouco mais orgulhosos, porque vocês acreditariam saber quando na verdade nada sabereis. Né? É o que a gente vê. É o que a gente vê. Aluno iniciante de graduação, aluno iniciante de mestrado e aluno iniciante de doutorado. É isso aqui. A pessoa acha que vai dominar tudo, vai explicar tudo e se perde numa salada que às vezes não sai nunca mais. Às vezes não sai nunca mais. Às vezes é uma angústia tão grande que vai para o caminho do desequilíbrio sexual, de drogas, para poder se segurar em alguma coisa. Então, os espíritos estão dizendo o seguinte, olha, esse assunto específico é isso. Né? Ele vai se meter nessa confusão intelectual não vos tornaria melhores. Na verdade, vos tornaria orgulhosos, porque vocês iam ter a ilusão de saber o que não sabe. Deixai, continuando, deixai, pois, de lado
todos esses sistemas. E aí aqui é uma tacada de mestre, tá certo? É uma paulada de gênio essa frase. E aí tem que estudar filosofia, história da filosofia para poder ter dimensão da grandeza dessa afirmação. Porque na época de Kardec, a grande filosofia era a filosofia dos sistemas fechados. Então você tinha o sistema do filósofo A, B, que ia explicar toda a realidade, né? É a época do Comte, é a época do Marx, é a época do Hegel. Então eles criam sistemas, né, organizações, teorias fechadas que se propõem a explicar toda a realidade. E não explica nisso, né? São ideias inteligentes, mas não explica nada. Então, o Espiritismo ele nasce como uma filosofia aberta. Por quê? Porque ele vai beber na tradição da doutrina secreta. São os grandes sábios que estão dando, então não é ingênuo, né? Não é um Marx, não é um Hegel, não é, e são gênios do ponto de vista humano, mas estão longe de uma compreensão mais profunda do universo. Então eles criam sistemas explicativos. Não, eu vou aqui criar uma teoria que vai explicar toda a realidade. E os espíritos estão dizendo, não sejam tão ingênuos quanto os grandes filósofos de vocês. Ele não está citando nome, mas na época de Kardec é a época dos grandes sistemas filosóficos. Deixar e pôr de lado. Então, assim, isso para a época de Kardec seria uma heresia intelectual. Hoje, ninguém discorda disso, porque o pensamento humano amadureceu. Né? Hoje a gente lê esses sistemas, vê o seu valor, mas diz, é ingênuo querer explicar toda a realidade a partir de um sistema filosófico, de uma teoria só. Porque pelo menos a gente entende que a realidade é muito mais rica e complexa. Tendes de vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Isso vos será mais útil do que querer penetrar o que é impenetrável. Então, assim, é uma resposta de uma grandeza filosófica e, ao mesmo tempo, de um pé no chão, de uma lucidez que, assim, encarnado na época de Kardec, pelo menos dos grandes filósofos, tinha. Porque a grande pretensão era essa, explicar tudo. E eu vou dizer, a grande pretensão da ciência, da física, da filosofia, né? O século XIX é um século de grande despertar intelectual, mas também de grandes ilusões intelectuais. E é assustador como Kardec e os espíritos conseguem, dentro desse século, dialogar com esse século, mas dizer, olha, as ideias centrais de vocês são ilusões. Né? O que os espíritos dizem? Deixar de lado todos esses sistemas, essas ilusões que vai explicar o universo com a teoria humana. Não dá, meu filho. Aí o que é que ele aponta? Tendes de vos desembaraçar de muitas coisas que vos tocam mais diretamente. Na minha tradução, deixa de viajar na maionese e vai cuidar do que te interessa. Existem coisas muito mais importantes em termos de espiritualidade, em termos de autodescobrimento, em termos de melhoria, do que vocês ficarem discutindo 300 sistemas sobre Deus, vocês não vão entender nenhum. Você não tem capacidade, né? Então, assim, te ocupa do que é mais direto. E aí eu vou dizer, é a marca de todos os espíritos evoluídos. Todos. Inclusive do Buda, que tem histórias fantásticas, né? No outro momento a gente vai trazer as histórias do Buda da reflexão de Buda sobre Deus. Buda, obviamente, é uma concepção bastante ampla e profunda sobre Deus. Né? Mano, aponta, inclusive, que Buda é um dos ministros diretos do Cristo. Então, não é qualquer espírito. Então, a marca de todo grande espírito é cuidar daquilo que está na frente dele diretamente. E a marca dos espíritos que fogem da vida, dos falsos e se tornam falsos profetas, são sistemas de teorias que não levam a nada. Passa 10 anos discutindo uma teoria, depois passa 20 anos discutindo outra, depois 10 discutindo outra, no final da vida não fez nada. Discutiu teoria e ficou confuso. Que é a grande armadilha daqueles que buscam a compreensão ampla da vida. Então, o que os espíritos estão dando aqui é uma lição para a gente hoje. Vamos organizar uma compreensão do universo, sem sistemas. O espiritismo não é mais um sistemazinho filosófico, né? Porque os espíritos que compuseram o espiritismo são espíritos que têm uma compreensão muito mais profunda. Então, o espiritismo não é isso, é uma filosofia aberta, não é uma filosofia de sistema. O espiritismo, na verdade, é uma luz, é uma chave. Olha como os espíritos vão defender.
é uma chave que ajuda a entender todos os sistemas. Mas ele não é um sistema, são princípios que guiam a reflexão humana em todos os outros sistemas. Inclusive, já avisando, sistema nenhum explica tudo. Então, agora, isso hoje é fácil, gente. Agora, isso no século XIX, meu amigo, coisa do Cristo. Porque não é para qualquer besta entender isso no século XIX. Hoje, basta ler e refletir um pouco. Então, assim, a marca dos espíritos superiores em relação a qualquer tema é: isso vai lhe tornar melhor? Quais são as questões diretas que você tem que resolver hoje? Essa é a relação com Deus dos espíritos superiores. Bem, já estamos chegando aqui, né, ao fim do nosso tempo, né? Tem dezenas de exemplos, a gente vai citando ao longo das nossas conversas, mas é uma resposta que, assim, tem uma vida aí dentro, né? Tem milhares de situações do dia a dia que ela toca, né? Mas eu queria encerrar com esse ponto. A visão central dos espíritos realmente evoluídos é essa. Entenda o que você pode entender, reconheça o que você não pode entender, né? Existem limites, não queira penetrar o que é impenetrável, você só vai ficar confuso, e atente. Porque a grande armadilha é essa, ficar viajando na maionese. Atente para o que Deus quer que você faça de maneira mais direta. Existem questões mais urgentes. Cuide delas, que você vai se capacitar para entender no futuro que você não pode entender hoje. É um livro grandioso, né? Ficamos numa questão falando rapidamente. Um grande abraço, um beijo no coração. Espero que vocês tenham gostado. Nos encontramos no nosso próximo Nova Geração. Vamos agora para a nossa segunda parte. Filhos, que o Cristo nos ajude a compreender o que significa a verdadeira caridade, que é nada mais, nada menos que o atendimento objetivo, simples e sincero da vontade de Deus. Caridade é fazer a vontade do Pai em relação às nossas vidas. Não nos esqueçamos jamais. A relação com Deus, ela necessita de muitas pontes até que nos tornemos espíritos puros. Qual é a ponte central? Cristo. Quais são as outras pontes? As doutrinas que ampliam a nossa visão. As experiências que ampliam a nossa capacidade de sentir. Não pensa que eu estou fugindo do tema. Estou preparando vocês para dizer. É preciso ampliar a compreensão da vida para penetrar passo a passo a compreensão de Deus. Isso é um postulado central da codificação espírita. Isso é central. Entender que Deus fala com você a cada instante. Deus fala com você quando uma criança abandonada é posta em sua porta. Deus fala com você quando um pequeno acidente lhe leva a refletir sobre a importância da prudência. São pontes também de diálogo com o Pai. Podemos entender Deus como o ser que projeta 1000 pontes a cada instante de diálogo. Podemos entender Deus como o ser que envia 1000 chamados que se concretizam a cada dia para que possamos vê-lo e interagir com Ele. Deus, para ser compreendido, precisa ser sentido. Sentir Deus
é o passo inicial para uma compreensão mais ampla do Pai. Está sentindo Deus hoje? Como? Ao invés de estar discutindo excessivamente tantas teorias, por que não sentir Deus em cada coisa? Deus é além do universo, mas Deus também está presente no universo. Então, assim sendo, podeis sentir Deus em tudo, sabendo que a soma de tudo não é Deus, mas Deus está em cada parte. Assim, filhos e filhas, sintam Deus no sol, sintam Deus na árvore, sintam Deus na chuva, porque não é o Criador, mas é uma expressão do Criador, mediada por infinitas transformações. Ainda assim, é expressão do Pai. Podeis ver em cada coisa algo de Deus, da mesma forma que podeis sintonizar com o pintor pelo quadro, com o escritor pelo texto, com o compositor pela música. Podeis sintonizar com Deus à medida em que, abrindo o seu coração para uma de suas milhares de expressões, são coisas mais diretas, são preparações adequadas para ampliar vossa compreensão em relação ao Pai. Uma última coisa. Podeis, meus filhos, reconhecer Deus em vós mesmos. Isso é sublime. Vocês não existem sozinhos. Vocês existem com Deus. Pensem nisso. Essa é a ideia verdadeira que tantas vezes vocês distorceram. É impossível viver só. Impossível. Da mesma forma que vocês podem ver que é impossível a matéria estar organizada em corpo sem vocês, sem perispírito. Apenas comparativamente dizemos, espírito só existe estruturado por Deus. Se corpo material só existe estruturado por corpo espiritual, espírito só existe estruturado pela divindade. Então, filhos, Deus está em vocês. Da mesma forma que seu corpo espiritual está sustentando o corpo físico, espírito só existe sustentado pelo Criador. Esse é o saber verdadeiro que vocês distorceram. Recomponham em seus corações. Vocês só existem porque Deus está em vocês. Se por uma pequena fração de tempo Deus se distanciasse, vocês deixariam de existir. Da mesma forma que quando há o desligamento, o corpo deixa de existir como é. Exercício verdadeiro, iniciático, que sempre dou a meus discípulos. Sinta Deus em você. Se Deus não está em você, você não existe. Sinta. O Criador de tudo está em você. O Criador de tudo existe em você, em conjunto com você, ligado a você, acima de tudo, filho, te sustentando, te sustentando. Tua consciência existe apenas sustentada por Deus.
Isso é uma verdade profunda que vocês deveriam sentir. Uma vez que vocês sentem, da mesma forma, minha mão se estrutura pelo meu corpo espiritual, eu me estruturo por Deus. Não dá para viver sem Deus. Não dá para existir sem Deus. Não falo de necessidade emocional. Falo de algo mais profundo. Da mesma forma que a chama da vela só existe porque existe a vela. A chama do Espírito só existe porque existe Deus. É impossível chama de vela sem vela. É impossível Espírito sem Deus. Deus é toda a estrutura que permite Espírito existir. Vela é toda a estrutura que permite chama existir. Um dos rituais iniciáticos que passávamos era esse: observar e sentir. Sou chama, como chama de vela. Se Deus não está em mim, não existo. Não é uma pretensão filosófica, é uma realidade inegável. Eu, chama, não existo sem estrutura divina. Chama de vela não existe sem estrutura de vela. Imagem perfeita para quem quer sentir Deus. Façam, vivam e sintam. Vocês serão felizes. Do amigo espiritual da sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso trabalho, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Um grande abraço.